muita alegria que nessa série, Os Benfeitores da Humanidade, escolhemos o tema Maomé e o Alcorão, livro por ele vinculado. O nosso trabalho poderia ter como título O Alcorão, um diálogo de paz. Agora, o que impressiona é que todo esse trabalho está desenvolvido por Allan Kardec na Revista Espírita em 2 meses, no mês de agosto e no mês de novembro de 1866. Então é seguindo as orientações de Allan Kardec, as suas próprias palavras, que vamos ter a alegria de estudar o Alcorão como um diálogo de paz. A ideia de Allan Kardec é a seguinte, que Maomé, no cenário mundial, já tem muito a dar e a contribuir. Pensava Allan Kardec, Maomé nos aparece completamente diverso dos contos populares, mas o lugar considerável que sua religião ocupa na humanidade e sua influência política fazem hoje desse estudo uma necessidade. Reparem, então, que Allan Kardec, em 1866, já viu uma necessidade nossa em estudar em detalhes o pensamento, a contribuição de Maomé para a humanidade. Assim, nós entendemos aqui neste gráfico a grande influência do Islã. Por exemplo, o cristianismo, em todas as suas vertentes, católicas, protestantes, evangélicas, em todas as suas vertentes, tem 31,5% da humanidade. Já o Islã, 23,2%. É a religião que mais cresce no mundo. Ora, assim também era na época de Allan Kardec. Por isso, a sua preocupação em conhecer e fazer o paralelo entre o Espiritismo e o Islã. Assim, sem mais delonga, vamos para a análise de Allan Kardec. Assim, o codificador começa estudando o homem e o seu tempo. Para apreciar a obra de Maomé, é preciso remontar à fonte, conhecer o homem e o povo que lhe foi dado por missão regenerar, e compreender-se que, para o meio em que vivia, seu código religioso era um progresso real. Cidade de Medina, Então, na Arábia, desde os tempos imemoriais, ela foi povoada por uma multidão de tribos, quase todas nômades, e perpetuamente em guerra uma com as outras, suprindo pela pilhagem o pouco de riquezas que proporcionaria um trabalho penoso sobre um clima ardente. Então eram tribos que viviam em guerra e que tinham, podemos dizer, na pilhagem a sua economia. Ora, diz mais, os rebanhos eram seu principal recurso. Alguns se entregavam ao comércio que se fazia por caravanas, partindo cada ano do sul para ir à Síria ou à Mesopotâmia fechar negócio. Assim, nós tínhamos mercado, vendas de vários produtos, as guerras e também se encontravam para fazer poesia nos momentos de paz. Essas tribos tinham estabelecido o mercado, as feiras, onde se iam de todas as partes da Arábia. Ali regulava seus negócios comuns. As tribos inimigas trocavam seus prisioneiros de guerra. E também aproveitavam esses momentos nas feiras, esses momentos de paz, para um concurso de poesia. Nos intervalos de lazer se rivalizavam pelas poesias. E era para uma tribo uma grande honra obter a vitória como a melhor poesia. As poesias de um mérito excepcional, até hoje este povo é dado a cânticos maravilhosos através da poesia, era transcritas em letras de ouro e pregada nos muros sagrados em Meca, de onde lhe veio o nome de Poemas de Ouro, como é conhecida esta bela cidade. Allan Kardec diz então que nesse momento havia uma suspensão temporária dos combates das guerras, como
para ir a essas feiras e delas voltar com segurança, era preciso que um certo tempo houvesse pelo menos 4 meses de paz entre essas caravanas, para o sucesso do negócio do empreendimento, né? Assim vivia este povo ainda que não estava aglutinado num princípio religioso único. Combater durante esses meses reservados era considerado como um sacrilégio que provocava as mais temíveis represárias. Continua Allan Kardec. Mas qual era o ponto comum entre todas essas tribos? Ele diz que eles se consideravam descendentes de Abraão. Ora, Abraão que vai também ser o pai luz, descendente do povo judaico. Então, diz Kardec, essas tribos pretendiam descender de Abraão. Sua língua, pelas suas relações com o hebraico, atestava com efeito uma comunhão de origem entre o povo árabe e o povo judeu. Aqui já temos um ponto muito importante para salientar, né? 2 povos que se batem tanto, os judeus e os árabes, no entanto, há um ponto comum entre eles, a descendência de Abraão. Assim nós temos aqui a genealogia que nós traçamos. Deus, ou Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, que no caso é Jesus, o governador do nosso planeta, lá em Ur, na Caldeia, ou hoje seria o Iraque, aparece para Abraão e dá uma mensagem para que Abraão se multiplicasse na terra prometida. Assim, nós vamos ter de Abraão a formação dos 3 povos do livro. Nós vamos ter o judaísmo, nós vamos ter o cristianismo e nós vamos ter o Islã. Então, de Abraão, através da escrava Agar, nasceu Ismael, o anjo protetor do Brasil. Também de Abraão, através da sua esposa Sara, nasceu Isaque. De Isaque nós temos os gêmeos Esaú e Jacó. E de Ismael nós vamos ter, quando ele sai da presença de seu pai, nós vamos ter as 12 tribos árabes, ou os povos árabes. E de Jacó, nós vamos ter as 12 tribos de Israel. Assim nós temos, na mesma descendência de Abraão, a formação dos árabes e a formação dos judeus. Repare que o primeiro filho de uma filha chamada Malaate vai se casar com Esaú. Repare com a descendência que também vai gerar o judaísmo. De Jacó e das 12 tribos de Israel, nós temos Levi e Judá, entre os 12 filhos, né? E aí nós temos que de Levi nasce Moisés, ou melhor, surge a Torá, surge o judaísmo. De Judá nasce o Cristo, por isso que a gente fala que Cristo é descendente da tribo de Judá. E de Malaate nasce Maomé. Aí estão os 3 povos do livro. De Moisés nós temos a Torá, né? De Cristo nós temos o Evangelho. De Maomé, né? Os muçulmanos comemoram o seu dia sagrado na sexta-feira. Os judeus têm o seu dia sagrado no sábado e o cristão, de um modo geral, principalmente nas vertentes católicas e protestantes, o domingo, daí Dominus, o dia do Senhor. Formou então um fim de semana, repare, muito interessante, né? Sexta, sábado e domingo dedicada à oração. Apesar de Paulo de Tarso nos lembrar que para o cristão, todo dia é dia e todo dia é dia para o bem. Muito bem. Agora, vamos então falar de Ismael. Ismael que vai ser dele vai descender os árabes, logo vai descender Maomé. Tinha a crença que a famosa fonte Zenzém, no vale de Meca, era a que fez jorrar o anjo Gabriel quando Agar, a mãe de Ismael, perdida no deserto,
ia perecer de sede com o seu filho Ismael. Repare a fonte de revelação, o anjo Gabriel, a mesma fonte de revelação do cristianismo, através de Maria, através de José. A tradição contava igualmente que Abraão, tendo vindo ver seu filho exilado, Ismael, tinha construído com suas próprias mãos, não longe dessa fonte, Zenzém, a Caaba, a casa quadrada, sagrada para o Islã, onde eles fazem constantemente as suas peregrinações. Essa casa religiosamente conservada tornou-se um lugar de grande devoção, que se fazia um dever visitar. Então, a peregrinação à Meca existiu de tempos imemoriais, lembra Allan Kardec. E diz mais, Maomé não fez senão consagrar e tornar obrigatório esse uso já antigo, né? Muito bem. Agora, nós temos também no Islã a chamada Pedra Negra, que fica em cima da Caaba. O que isso significa? Em dos ângulos exteriores da Caaba está incrustada a famosa Pedra Negra, trazida dos céus pelo anjo Gabriel para marcar o ponto onde deviam começar as viagens que os peregrinos deviam realizar 7 vezes ao redor da Caaba. Na origem, essa pedra era de uma brancura deslumbrante, mas que os toques dos pecadores a enegreceram. Logo, essa viagem a Meca e as 7 voltas a Caaba tinha a ideia de purificação, se purificar dos seus pecados. Daí a viagem constante, uma vez por ano. Como os judeus peregrinavam também ao templo, né? em festas religiosas durante o ano. A Caaba não tinha porta que a fechasse e era ao nível do solo, quer dizer, todos conseguiam e tinham permissão de girar em torno da Caaba e de tocá-la. Maomé, já naquela época, era considerado, antes da revelação que ele recebe do plano espiritual do livro Alcorão, um conciliador. Diz Kardec, Maomé tinha então 35 anos. A tribo dos Coraxitas, da qual ele pertencia, era importante tribo, porque foi ela que reconstruiu a colocar a Pedra Negra na Caaba. Ninguém querendo ceder seu direito. Então houve a proposta do decano, do mais velho ali, numa ideia de conciliação, dizendo que eles iriam acatar a decisão da primeira pessoa que entrasse na sala das deliberações. Essa pessoa foi Maomé. Esperou-se então o seu julgamento. E ele agiu realmente como um conciliador. Ele estendeu o manto, e ali colocou um canto do manto e levantá-los, todos juntos, até a altura que a pedra deveria ocupar. Assim, todos participaram no único império. No princípio, a religião dos árabes consistia na adoração de a tribo teve seus deuses e seus ídolos, que defendia com todo o exagero pelas armas para provar a superioridade do seu poder. Dada aos seus olhos pelo prestígio de suas qualidades de profeta. Esse homem foi Maomé. Ali nós temos Maomé com o rosto tapado, como assim nós colocamos em todas as figuras que aparecem na nossa apresentação, porque os muçulmanos não aceitam de forma nenhuma a idolatria, a visão da imagem de alguém que possivelmente poderia ser idolatrado. Daí tomamos a liberdade de botar até no rosto de um homem. Aí está o seu nome, ele nasceu em Meca no dia 6 de abril de 570 depois de Cristo. Ele pertencia a uma tribo poderosa, da tribo dos Coraxitas, a que dominava a cidade de Meca. Era descendente de uma linha direta de Ismael e filho de Abraão e da escrava Agar, né? Tinha e recebeu um grande carinho de sua mãe. Sua mãe, Amina, era de uma nobre família Coraxite. Seu pai, Abd Allah, morreu 2 meses antes
do seu nascimento. Ele foi educado com muito carinho por sua mãe, que o deixou órfão na idade de 6 anos. Depois, por seu tio, com o qual muito se afeiçoava e frequentemente se comprazia em lhe dizer seu alto destino. Então ele foi sempre muito incentivado pelo avô, que quando o deixou, ele foi então ser cuidado pelos seus tios. Vamos à sua infância e à sua juventude. Apesar de sua origem nobre, Maomé passou pela uma infância e sua juventude num estado vizinho da miséria. Sua mãe tinha lhe deixado por toda a herança um rebanho de carneiro, 5 camelos e uma fiel escrava, e pela qual conservou Maomé sempre um grande apego, um grande carinho, né? Depois da morte do seu avô, ele foi recolhido por seus tios, cujo rebanho ele guardava até a idade de 20 anos. Acompanhava-os também em suas expedições guerreiras contra as outras tribos. Mas sendo, diz Kardec, sendo de um humor doce e pacífico, nelas não tomava parte ativa. No entanto, sem fugir nem temer o perigo. Ele não era um covarde, mas tinha uma alma doce e não queria participar de conflitos armados, né? Ele tinha uma maturidade precoce, nos lembra Allan Kardec. Tinha um espírito meditativo e sonhador. Seu caráter de uma solidez e de uma maturidade precoce, aliado a uma extrema retidão, a um perfeito desinteresse e a costumes irrepreensíveis, adquiriam-lhe uma tal confiança da parte dos seus companheiros que o designavam pelo sobrenome de El Amin, homem seguro, homem fiel. E, embora jovem e pobre, era convocado às assembleias da tribo para os negócios mais importantes. Então, vamos ao tipo dele. Qual era o tipo de Maomé? Lembra Kardec? No físico, Maomé era de um talhe um pouco acima da média, fortemente constituído, a cabeça muito grande. Sua fisionomia marcada por uma serenidade doce, coisa de espírito elevado. Sem ser bela, era agradável e respirava a calma e a tranquilidade. É assim que ele vai conhecer a Khadija, a sua grande companheira, a sua primeira esposa. Com a idade de 25 anos, esposou sua primeira Khadija, sua prima Khadija, rica viúva, mais velha do que ele, são de suas caravanas. Então ele também administrava os bens de Khadija e assim se conheceram em mais intimidade e vieram a casar. Era uma mulher superior, diz Allan Kardec. Essa união que durou 24 anos e que não acabou senão com a morte ou a desencarnação de Khadija, com a idade de 64 anos, foi constantemente feliz. Maomé tinha então 49 anos e essa perda lhe causou uma dor profunda, né? Mas, no entanto, vocês poderiam dizer assim, mas ele era tão ligado a Khadija, então por que nós encontramos a poligamia em Maomé? Aí nós temos, depois da morte de Khadija, seus costumes mudaram. Esposou várias mulheres, teve 12 legítimos matrimônios e, em sua morte, deixou 9 viúvas. Para o nosso estudo, muito respeito, né? Muito bem, assim nós chegamos ao final dessa nossa primeira parte, com alegria em falar de Maomé, esperando encontrá-los vocês num próximo encontro. Muita paz.